Chegou 2026 e com ele a vontade de tirar um projeto antigo do papel, o nosso Reicast. A verdade é que sempre trancávamos nas conciliações das agendas, o compromisso, e a gente queria fazer isso com seriedade e constância. E agora chegou a vez de tirar essa meta do papel. Em 2026, então, a gente decidiu produzir mais conteúdos para Rei. Porque a gente vê todos os dias coisas incríveis sendo criadas pelo nosso time, pelos nossos clientes e que precisavam sair desses bastidores. E foi assim, então, que nasceu o Reicast. E a ideia surgiu de algo muito simples. Porque nas muitas reuniões semanais que nós fazemos, a gente percebia que de todas aquelas conversas poderiam sair muitos episódios. E em 7 anos de agência, nós tivemos acesso a muitos empreendedores e líderes que têm muito a nos ensinar. Então, agora é hora de dar palco e voz para eles. E uma das nossas primeiras convidadas é ela, uma cliente antiga da Rei, uma mulher que atua no ramo extremamente masculino, que lida com gestão de pessoas, lançamentos de milhões, leis e regimentos de diferentes prefeituras, representa a sua cidade nos Sinduscom RS, atua ativamente em comunidade de mulheres e, como se tudo isso já não fosse o suficiente, ela ainda criou esse ano um podcast aqui conosco, o Não Podia Ser um E-mail. Porque algumas conversas simplesmente não cabem em texto, né? Então, seja muito bem-vinda, nossa parceira e amiga Júlia Tolotti. Obrigada. Amei, cansei de ouvir minha introdução. Fazer. Júlia, tantos anos a gente é parceira, né? E a primeira pergunta que eu tenho vontade de te fazer é: por que tu sempre investiu em marketing? E qual é o retorno que tu sente nos teus negócios? Eu vim de uma família que tem uma história empreendedora muito forte na cidade, né, na comunidade. E eu tinha muito medo de ser só a filha do meu pai. E quando eu comecei a empreender, e eu sempre trabalhei minha vida inteira, então assim, eu faço estágio desde que eu tinha 18 anos. Meu primeiro emprego foi com 14 anos. E quando eu lancei os primeiros empreendimentos aqui em Santa Cruz, de uma forma assim bem desestruturada, eu lembro que a gente fez um evento e a gente convidou uma série de corretoras, era um evento de Dia da Mulher. E a coisa que eu mais escutei naquele evento foi: Julinho, eu não sabia que tu trabalhava, que amor. E eu trabalhava muito tempo. Sim. Então, eu entendi, acho que eu sempre soube, mas a partir daquele momento, assim, eu entendi de uma forma muito clara que eu precisava comunicar quem eu era e o que eu estava fazendo. E de uma forma clara para as pessoas, né? Porque eu também não estava só trabalhando para o meu pai, eu estava construindo um negócio. E eu acho que foi a partir dessa percepção que eu vi. E realmente, eu fui olhar minhas redes sociais, assim, parecia que eu só viajava, porque eu só postava quando eu viajava. Então, eu acho que veio muito do que o mercado me falou mesmo, sabe? Legal. Eu me lembro desse dia e foi marcante para vocês, né? Como GT, tu como pessoa física também se lançando à frente da marca GT. E para a gente como agência também foi um movimento interessante, porque a gente saiu dos bastidores e começamos a desbravar nas experiências, né? Que a marca GT e com o público que ela impactava. Mas eu acho que além da GT, a gente tem uma marca pessoal aí por trás, né? Então, pensando nessa tua marca, qual foi, né, essa tua virada de chave e como que tu tem sido intencional nessa criação de conteúdo, né? Porque tu falou que até então as pessoas viam o teu perfil, é só viagem, e agora a gente vê um outro perfil da Júlia Tolotti, né? Sim, eu acho que veio muito nessa história do empreendedorismo, né? Então, assim, aos poucos que eu fui encampando essa questão da urbanização. E à medida que as coisas iam acontecendo dentro das aprovações dos projetos da GT, eu também percebia que cada vez mais as pessoas tinham que entender quem eu era, o que eu fazia e que eu dominava aquele assunto. Porque o usual do nosso mercado é extremamente masculino. São pessoas mais velhas. Eu acho que eu sou uma empreendedora relativamente jovem nesse mercado de urbanização. Então, eu senti que quando eu fosse me apresentar a alguém, fosse essa pessoa uma autoridade, um potencial parceiro, um potencial investidor, ou até mesmo o cliente, né, que pode comprar ou investir nos nossos empreendimentos, ele precisa... As pessoas querem saber de quem é. Mas quem é a GT? Mas quem é a Júlia? E eu entendi que eu precisava comunicar de uma forma clara que, por trás de tudo que a gente estava fazendo, e talvez aquela experiência familiar, tinha também estudo, tinha penso meu. E eu não estava falando isso de uma forma clara. Então, assim, eu tinha que sair daquele momento de que legal que tu trabalha, para não só eu trabalho, como eu entendo do meu negócio.
E eu precisava mostrar isso para as pessoas interessadas. Então, acho que foi nesse sentido que eu comecei esse movimento de... Poxa, eu vou ser engolida pelo mercado se a minha marca pessoal não for forte. Sim. E desde então, né, Júlia, eu vejo que foram muitos cases, né? Desse movimento, na época era o Estância Jardim, né? Que estava em pauta, assim. Depois houveram tantos outros empreendimentos, projetos que foram surgindo. Então, desses muitos cases, né, que desde então aconteceram, qual foi um marcante para ti no quesito marketing? Acho que o case mais marcante da GT é o que a gente vendeu todos os terrenos em 2 noites. A gente vendeu todo um loteamento em 2 noites de evento e eu acho que isso foi um marco muito legal na nossa história de empresa, porque a gente pensou uma estratégia para que isso acontecesse. Não foi algo que foi ao acaso, foi algo que foi extremamente planejado e estruturado desde a concepção do produto. Então, assim, a gente sabia que para ter sucesso em vendas, o nosso produto tinha que ter um diferencial. E a criação desse diferencial passou por todo um ajuste de legislação, um processo extremamente burocrático junto ao município. Ele, além de ser um bom produto, ele tinha que ter uma estratégia de divulgação. E eu acho que aí foi uma parceria muito legal, né, da GT com a Rei, onde a gente criou uma marca, um apelo. A gente pensou até nas cores da pracinha, né, que tudo que tem ali no empreendimento remetesse ao clima de serra que a gente queria criar, que veio de uma característica natural que a gente tinha ali, que eram as araucárias. Então, eu acho que houve existiu muito planejamento para a gente ter esse resultado e fazer o lançamento de milhões, né? É verdade. E a partir disso, assim, a gente conseguiu também de novo traduzir isso em experiências, eu acho que de uma forma mais madura dessa vez, porque a gente já tinha vivido o case de distância, a gente sabia o que tinha dado certo, o que tinha dado errado. Então, eu acho que a gente conseguiu unir no La Sierra uma série de aprendizados e colocar isso em prática para ter um sucesso de vendas. E um ponto que eu acho bem importante, assim, que a gente vivia uma pós-pandemia, era muito recente, assim, né? Era 2 anos pós-pandemia, quando a gente começou a mexer nesse projeto. E a gente, olhando para o mercado, a gente identificava o quanto as pessoas estavam investindo mais em morar melhor, em sair de apartamentos, muitas vezes pequenos ou alugados, né? Casas pequenas, para investir em qualidade de vida, curtir os momentos... viver em família, curtir o silêncio, a natureza. E a gente conseguiu realmente envelopar uma campanha muito linda, assim, da época, né? Mas eu acho que é importante dizer também que, assim, a GT estava entregando um produto com diferencial. Porque também não adianta a agência criar uma campanha linda... Verdade. Com frases de efeito, com materiais, etc., para maquiar algo que não é verdadeiro. E eu acho que, assim, a gente que realmente conseguiu... entregar, sabe, o que a gente estava prometendo. Eu acho que por isso também que fez tanto sucesso, porque tinha muita verdade naquilo que a gente estava comunicando, né? E um ponto importante, né? Porque não adianta o produto ser ruim e ter uma agência que envelopa tudo lindamente, né? Se no fim a pessoa vai comprar e ela não se identifica com o produto, não é atrativo. E com certeza a questão ali do residencial com acesso controlado foi uma inovação, né, que passou por muitos processos até ser conquistado, né? Ela foi uma conquista até para a comunidade, né? Com certeza. E assim, inovação tem que estar hoje no DNA de qualquer empresa, né? Não existe como a gente escapar disso. E eu acho que inovação não significa necessariamente colocar parafernália tecnológica. Um loteamento não tem nada de parafernália tecnológica. Tem realmente soluções que foram construídas para atender o que as pessoas querem de um jeito novo. Então, assim, nesse caso específico, a gente teve que mudar com toda uma adequação de legislação do município para conseguir ter um acesso controlado, ter um loteamento que fique fechado de noite para atender um anseio de segurança. Então, isso foi o que a gente fez e foi inovador. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, da gente entender como dentro do nosso segmento a gente pode trazer novidade, a gente pode resolver problemas velhos de jeitos novos. Eu acho que isso é muita essência de inovação, assim, que a gente tenta trazer para a GT. E isso virou um pilar, né? Da comunicação de vocês, do posicionamento como empresa. Todos os empreendimentos de vocês vêm com esse toque de inovação. Eu acho que inovação, ela é reconhecida pelo mercado como um diferencial. Sim. E eu acho que aquela inovação útil. Também não adianta a gente trazer um monte de coisa que as pessoas não precisam. Sim. Acho que a gente precisa inovar. Ou algo até inacessível, né? Ou algo que tipo... Ai, que coisa mais complicada. Isso aqui, que legal, mas assim, onde é que eu vou usar isso? Tem que ser prático, né? Não, quando a gente fala em inovação, a gente pensa justamente isso. Como eu vou resolver esse problema que está aqui, das pessoas que estão aqui?
E ele pode ser um problema de sensação de segurança, pode ser um problema, às vezes, de, poxa, eu não tenho nada legal para fazer aqui perto. Ou eu tenho uma dificuldade de acesso a certas coisas, de trânsito, eu estou longe, não sei. Mas a gente consegue olhar o problema e pensar em solução. Eu acho que essa é muito a essência da inovação e do próprio empreendedorismo, que basicamente é resolver um problema que seja relevante o suficiente. Todos os dias. Todos os dias. E ter clientes que paguem por isso, né? Sim, verdade. Sim, verdade. E assim como agora, deixando de falar um pouquinho dos empreendimentos da GT, né? Que sempre vem com esse diferencial, eu acho que a gente tem que pensar que por trás da marca existe a Júlia, que é um ser humano muito único, eu te acho muito original. E esse ano a gente veio, então, surgiu o podcast, né? E a gente queria entender, então, como que esse podcast ele vem sendo incorporado nessa tua comunicação, tua com a GT, tua como marca pessoal. Se tu tá gostando de fazer, como que vem sendo essa experiência aí contigo? Aí eu brinco que um dia eu acordei e daí eu decidi que eu tinha capacidade de entrevistar as pessoas. Eu decidi criar um podcast. Mas assim, a ideia do podcast... Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu aprendo muito conversando com as pessoas. Eu não tenho aquele perfil de vou pegar um livro e estudar sobre isso. Eu acredito muito nessa troca de experiência e nos insights que a gente tem a partir dessas conversas. E quando eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo, eu sempre tive muita curiosidade de perguntar coisas que eu via que as pessoas não estavam perguntando e também de saber histórias de pessoas que são mais próximas a gente. Eu acho que o empreendedor ele precisa de inspiração. Mas a gente precisa se inspirar em coisas que sejam próximas da gente. Eu acho que a gente tem que se inspirar em pessoas que a gente olha e pensa, esse podia ser meu próximo passo. Esse podia ser o meu degrauzinho. O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, eu acho que a ideia do podcast veio muito nisso, assim... Poxa, quem são as pessoas que eu admiro, que são do nosso estado, que são da nossa região, que às vezes vêm de uma origem parecida, né? Que começaram seus negócios com pouco recurso e conseguiram crescer. O que eles fizeram? Como é que foi essa história? E normalmente são histórias das quais a gente nem imagina, né? Que as pessoas passaram por tudo aquilo, né? Quando elas vêm nos contando. E é muito legal ver, assim, a força que as pessoas todas... Tem histórias que são muito diferentes, mas tem vários pontos em comum. Assim, e isso está sendo muito legal do podcast. Mas eu acho que vem principalmente dessa vontade de entender o que aconteceu e como eu posso me inspirar e aprender com a história dessa pessoa e aplicar isso assim na minha construção. E um case que é muito legal a gente falar é o Move. É um dos nossos últimos cases juntas, que envolve mais mulheres. E eu me lembro o dia que essas 5 mulheres entraram porta dentro, cheia de vontade, com um sonho, mas ainda pouca estrutura. E as coisas foram acontecendo. Então... E uma agência teve coragem de atender 5 mulheres. Aprovar uma marca com 5 mulheres. Mas e deu certo. Nós, sendo mulheres, também eu acho que a gente entende um pouquinho, né? Então, a gente conseguiu ser assertiva, graças a Deus. Sim. E essa comunidade está tomando corpo, né? Esse grupo de mulheres empresárias da nossa região. E esperamos que logo fuja da nossa região, né? Atinja outros ambientes. Eu acho que as mulheres têm que quebrar esse paradigma de que mulher não fala de negócio. Mulher não só fala de negócio, como faz negócio e tem sucesso nos seus negócios. E a gente conversando, e nós não éramos amigas, assim, a gente se uniu meio que por um alinhamento dos planetas. Sim. A gente conversando começou a ver como a gente queria ter, nós 5 sendo empreendedoras, como a gente queria ter um ambiente onde a gente pudesse trocar experiência, aprender juntas, falar das nossas empresas. E desse tema, sem falar em maternidade, sem falar em desigualdade de salário, sem falar em dificuldades, em sobrecarga, porque já tem muita gente falando nisso e a gente queria ser mais propositiva, assim, mais resolutiva. Então, a gente criou o Move com esse objetivo, de unir mulheres líderes para falar de negócio. E mulheres líderes porque, assim, pode ser uma empreendedora, mas pode ser uma gestora de uma grande empresa, pode ser... a líder de uma ONG, mulheres tomadoras de decisão. E a gente entende que uma tem muito a somar com a outra, porque, na essência, os nossos desafios são parecidos. A gente vai ter desafios em relação à gestão da equipe, em relação à gestão de indicadores, à satisfação de clientes. Quando a gente começa a trazer assim, a essência desses pontos, a gente tem muito que se ajudar. Sim. E é um projeto que eu acho que foi muito acolhido por isso, porque as pessoas estavam carentes de ter um ambiente para falar de solução, para aumentar o networking, para aumentar o repertório, e eu acho que a gente está entregando isso de uma forma muito legal, assim. Além de sermos parceiras, a gente é muito amigas, né?
E a gente lembrou muito o nosso movimento, às vezes, de sair para caminhar final do dia e o quanto os problemas da Júlia eram parecidos com os problemas da agência, né? Como em proporções diferentes, em segmentos totalmente diferentes, sim. né? E quanto que como muitas vezes eu resolvia os meus problemas, podia somar para ti, como tu resolvia, somava para mim. E eu vejo que o MOV virou esse grande grupo de caminhada, então, né? De mulheres que realmente estão se movendo juntas em busca de soluções para os seus negócios e também trazendo uma leveza para o processo, né? Porque tu não ter com quem trocar dá uma solidão. Eu tenho a Vivi como sócia, mas mesmo a gente tendo a nossa sociedade, tem dores que é específico da função dela, do que ela resolve, que eu imagino que ela tenha ela se sinta sozinha, assim como eu, né? Em alguns outros aspectos. Então, estar dentro de um bando, eu achei uma iniciativa muito legal. E daí eu queria saber o que esperar desse ano pro MOV. Eu acho que do MOV dá para esperar muitas experiências. A gente... Uma coisa legal... A gente faz questão de colocar em prática aquilo que a gente prega, né? Então, assim, a gente fala de gestão de conteúdo de qualidade e a gente tenta trazer para o nosso planejamento a essência disso. Então, assim, todos os nossos eventos de 2025 tiveram pesquisa de satisfação, tiveram sugestão das pessoas que estavam ali. A gente fez um momento de planejamento final do ano, onde a gente avaliou tudo isso, pensou também no nosso propósito de entrega, que é muito claro, assim, de promover debates para mulheres de negócios, mas de trazer conteúdo e conteúdo útil. Sim. Porque a gente não tem um viés assim, aspiracional. Não, a gente quer que a pessoa que dedica tempo e investe num evento nosso chegue na empresa dela no outro dia e coloque algo em prática. Sim. E a gente conseguiu, então, traduzir isso para algumas entregas que a gente quer fazer em 2026. A primeira delas é em março. Vai ser mais uma imersão para a gente falar de planejamento estratégico, porque a gente acha que é um tema que tem tudo a ver com esse início de ano, onde a gente está repensando o ciclo, olhando números, olhando metas. E a partir daí também desdobrar em eventos que eu também não vou sair dando spoiler. De graça. Acompanhe. Acompanhe nas redes sociais. @Mulheres em Movimento. É isso aí. Bom, agora chegou uma parte muito sonhada desse projeto. Sabe aquelas perguntas da Marília Gabriela, assim, que tu perguntava e o representante falava, aquela coisa que ele... Perguntas rápidas, assim. Sim, eu pergunto e tu responde, é um bate-bola. Vamos ver como é que ela vai se preparada? sair. Vamos lá, então. Vamos descobrir. Primeira pergunta, quase o show do milhão. Uma decisão que mudou tudo. Eu acho que foi a decisão de fazer o meu caminho no empreendedorismo. Porque, né... Tem uma possibilidade, como eu falei, de atuar em negócios da família, de daqui a pouco ir para um lado mais de sucessão, mas eu acabei escolhendo o caminho de construir algo que é meu. Eu acho que isso mudou tudo. Faz todo sentido, com certeza. Um erro que você não repetiria? Demorar para demitir pessoas que, no fundo, eu sabia que já não faziam mais parte daquele time. Um medo que ainda existe? Só que em relação ao negócio, eu não tenho muito medo. De nada, assim. Eu tenho medo de doença, de alguma coisa ruim acontecer com quem eu amo, de coisas que estão fora do meu controle, assim. Sim. Tendo saúde, eu acho que a gente... O resto a gente dá jeito. É, isso aí. E algo que ninguém vê no teu trabalho? A raiva que eu passo. Eu tenho que disfarçar muito bem, mas eu passo muita raiva. Os sapos, né, que a gente engole também. O que mais te cansa hoje? Eu acho que eu sou uma pessoa com bastante energia, eu canso pouco. Mas eu acho que uma coisa que me suga são não conseguir resolver coisas que estão além do meu alcance, assim. A gente na GT depende muito de fatores externos, né? Eu dependo de técnicos, de secretarias, de ideologias. Então, isso é cansativo. E o que mais te move? Desafio. Ai, eu amo um desafio. E uma novidade. Mas eu acho que o que mais me move mesmo é construir algo. Especialmente a partir de uma ideia, assim. Então, tu conseguir ter uma ideia e descobrir um jeito daquela ideia se tornar realidade e isso agregar valor além do que a gente tá... Além da gente, né? É muito legal. Acho que isso é o que mais me move. Nem foi tão difícil assim, óbvio. Pra nós, ela já tá craque. Júlia, então, chegamos no final. Só te agradecer por ser a nossa primeira convidada, por ter paciência e generosidade com a gente nesse momento. E que venham, né, Vivi, mais podcasts, que o Reicast tome corpo, tome constância, que a gente siga esse projeto dando a devida atenção que ele merece. Com
Com certeza, e muito obrigada por ser uma inspiração pra gente. Eu acho que essa escolha, ela não foi aleatória, né? Eu acho que tu tem toda essa relação de amizade de muitos anos com a Mai também, mas tu sempre confiou na gente desde o nosso início, né? Então, acho que é uma forma da gente te agradecer para te dar esse espaço pra gente te ouvir e aprender um pouquinho mais contigo, né? Ah, imagina. E eu acho que, como todos os projetos da Rei, tenho certeza que esse vai ser mais um sucesso. Obrigada, Júlia. Obrigada, gurias.